Olá, meu querido, tudo bem? Somos a família eterna, família abençoada, família livres, né, da religião, livres de qualquer sistema que tenta aqui nos enganar, nos ludibriar com as suas mensagens, com seus estudos e também com as suas nomenclaturas, né? Tanto ismos, né, que vêm para enganar e ludibriar as pessoas. Meu querido, quero dar um bem-vindo a você em nosso canal, nessa plataforma maravilhosa que nos proporciona muitos momentos prazerosos onde nós temos a liberdade para estudarmos a palavra do nosso eterno Criador conforme Ele nos ensina e conforme Ele determina. O assunto que eu tenho para trazer hoje, querido, eu não estou aqui com a Bíblia na mão, não, tá bom? Não estou aqui com a Bíblia na mão, porque eu acredito que panela de barro, né? Panela de barro aqui no meu estado é muito usado, né? Nós temos aqui a nossa capital, aqui em Goiabeiras, não é? Onde é a fabricação de panelas de barro. E, por sinal, é uma das melhores panelas para você fazer muqueca de peixe. E no Brasil inteiro, até no mundo. O nosso estado do Espírito Santo é conhecido como a melhor muqueca do Brasil, não é? Isso as pesquisas que apontam, né? Mas se existe outro estado, outro lugar que também faz muquecas, é maravilhoso e sempre bem-vindo. Eu sou apaixonado por peixe. Eu consumo mais peixe do que carne, não é? Eu sou apaixonado, eu sou louco por peixe. Peixe d'água, água salgada, peixe d'água doce, sou apaixonado, gosto muito. Então, talvez por isso, muitas panelas de barro que minha esposa prepara uma muqueca que da ponta da orelha. Meu querido, qual a relação de Atos 2 com Gênesis 11? Você acha que tem alguma relação entre Atos 2 e Gênesis 11? Em Atos 2, quando você estuda, eu não tenho a Bíblia aqui para abrir. Eu não tive essa preocupação de trazer a Bíblia para esse vídeo, porque você conhece as passagens, né? Em Atos 2, foi o desbloqueio, não é? Daquilo que foi bloqueado em Gênesis 11. Aí você pergunta, o que foi bloqueado em Gênesis 11, Alberto? Em Gênesis capítulo 11, registra a história da Torre de Babel. Babel, para você não esquecer, que significa confusão. Quando Deus ele estabeleceu a saída de Noé da arca, era para Noé sair da arca e o povo, ao espalhar, iriam, não é, desbravar a terra depois do dilúvio. Mas alguns colocaram na cabeça, isso em Gênesis 11, que eles iriam construir uma torre e todo mundo ia se aglomerar ali nessa torre, ou seja, não iam se espalhar sobre a terra e eles iam se aglomerar todos, não é? Nesta torre, e ali o que aconteceria? Ali aconteceria de essa torre alcançar o topo dos céus. Segundo a história, o relato bíblico, ali
o próprio Criador, ele desceu e confundiu as línguas. E aí todos os povos ali começaram a não entender o seu companheiro de trabalho e ninguém conseguiria entender o que o outro falava. E com isso, o que aconteceu? O povo parou de construir aquela torre. Aí sim eles começaram a se espalhar sobre a terra devido à confusão das línguas. Mas essa confusão das línguas, ela trouxe consequência. Porque o povo passou a não se entender mais. Então, cada grupo que falava a sua própria língua, eles iriam ficar junto. Então, cada povo ali, cada grupo falava uma língua diferente. Então, eles começaram a se espalhar sobre a terra. Talvez ali o registro bíblico do que acontece hoje no mundo, não é? Essa glossália, né? Essa confusão de línguas, né? Os países, cada país tem a sua língua. Aqui no Brasil mesmo, né? Nós estamos dentro de um Brasil continental, onde é falado vários dialetos, né? Tem pessoas brasileiras dentro do Brasil que não falam o português do jeito que eu e você falamos. Às vezes os indígenas, né, têm lá suas próprias linguagens. Então, isso aconteceu devido ao que aconteceu lá em Gênesis 11. Então, ali em Gênesis 11, Deus, ele bloqueou, não é, o entendimento da língua que o povo falava, justamente para não ter continuidade a construção da torre. Quando a gente chega em Atos capítulo 11, Atos capítulo 2, melhor, a gente encontra uma coisa muito interessante. Quando Jesus chegou na terra, Jesus de Nazaré, capítulo 10 de Mateus, ele diz que ele foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, também fala isso. Jesus ali em Mateus 10, quando ele está selecionando os discípulos, os seus companheiros, não é, que iriam pregar o evangelho do reino, Jesus proíbe, eu não sei por qual motivo, na verdade a gente sabe sim. Sabe por que Jesus falou que ele só foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eu disse que a gente não sabe, mas a gente sabe sim. Estudando a Bíblia a gente aprende. Então Jesus falou com os discípulos: vocês não pregam nem para os samaritanos e nem para os gentios. Vocês ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse antes é somente, né? Na linguagem, né? A tradução correta é somente. Então ali, quando os discípulos saíram, eles saíram com aquela incumbência de não pregar o evangelho do reino para os samaritanos e nem para os gentios. Porque os samaritanos e gentios não eram culpados pela lei ou diante da lei de Moisés. Os samaritanos e os gentios eram povos que não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Então, quem transgredia a lei de Moisés eram os judeus. E foi os judeus, o alvo do eterno Criador foi os judeus, por causa daquilo que a Bíblia fala, que aquele diabo, aquele príncipe daquele século, que prendia aquele ministério chamado de ministério de morte, não é? Que prendia os judeus na lei de Moisés e com isso os escravizava. Quando a gente chega em Atos 2, ali existe uma promessa de Jesus. Uma promessa não, era até um pedido.
Jesus, antes de voltar à eternidade, você vai ouvir um barulhinho aí, o meu freezer que ligou aqui, tá, irmãos? O meu freezer aqui. Então, Jesus, ele faz um pedido para os discípulos. Antes dele voltar para a eternidade, ali no cenáculo em Jerusalém, Jesus falou assim: ficai-vos aqui, permanece aqui, até que do alto vocês vão ser revestidos com o poder de Deus. Esse revestido com o poder de Deus era uma promessa que arremetia lá em Gênesis 11. Por quê? Porque aquele revestido com o poder de Deus, ele viria sobre os discípulos para fazer uma coisa que desde o Gênesis 11 não tinha acontecido sobre a terra até aquele momento. Quando Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus, e recebereis poder, e vocês vão ser minha testemunha na Judéia, em Jerusalém e até aos confins da terra. E quando esse Espírito Santo chegou, esse poder chamado Espírito Santo, quando ele chegou, o que tinha acontecido em Gênesis 11, aquele bloqueio das línguas, para que eles não pudessem entender um ao outro, devido à construção da torre, lá em Atos capítulo 2, Deus desbloqueia isso, e os discípulos então, eles começam a falar em outras línguas, sem ser preciso fazer uma faculdade de qualquer uma outra língua. O Espírito Santo, que é poder, era um poder especial de Deus, veio sobre os discípulos para desbloquear aquilo que foi bloqueado em Gênesis 11. Como que os discípulos poderiam ser testemunho de Jesus nos quatro cantos da terra daquela época, terra habitada, se eles não falavam em outras línguas de outros países, de outras regiões, de outras nações? Porque o que tinha acontecido em Gênesis 11, em todo o relato bíblico, não tinha sido desbloqueado ainda. Você entende, querido, que Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo, você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, não é o que a religião diz. Não é. Espírito Santo não é labachúria, não é ripa lá para trás. Espírito Santo, sobre a vida dos discípulos, foi para preparar eles, desbloquear uma linguagem que estava dentro deles, mas que só o Criador tinha essa capacidade, que através desse poder especial dele, chamado Espírito Santo, desbloqueou essa metanoia na mente deles, e eles começaram a falar em outras línguas, línguas estrangeiras que até então eles não falavam. Talvez os discípulos naquele momento só falavam o hebraico, quem sabe o aramaico, mas eles falavam a língua nativa dos judeus. Eles não tinham conhecimento de que aquilo que aconteceu no Gênesis 11 tinha sido desbloqueado já. Não. Segundo a Bíblia, essa capacitação deles falar em outras línguas só aconteceu no Atos 2. Porque foi 16 nações que estavam presentes ali em Atos 2, naquele ajuntamento de pessoas, naquele Pentecoste, não é? Naquele Pentecoste, aonde estavam ali, pelo menos, você estuda Atos 2, 16 nações
que estavam presentes ali. Mas essas 16 nações não falavam uma só língua. Falavam em várias línguas, eram vários idiomas. Mas ali, o Criador, ele desbloqueou para os discípulos aquilo que tinha sido bloqueado lá em Gênesis 11. Então eles começaram a falar as línguas de outros países ou outras nações, tanto que quem estava lá ficou abismado em ver os discípulos falando a língua nativa deles. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus disse que eles seriam revestidos com o Espírito Santo e com o poder de Deus e seriam testemunhas dele em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Espírito Santo, vou repetir, não é labachúria. Espírito Santo não é ripa lá para trás. Espírito Santo não é Arnold Schwarzenegger. Espírito Santo não é isso que você vê dentro dos templos religiosos, que eles falam, não é? Que para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, e começam a falar, não é? Essa língua que você e eu conhecemos, que eles dizem que é o Espírito Santo. Não. Espírito Santo é você falar a língua de outro país sem ter feito uma faculdade. Se você estudar Isaías capítulo 11, você vai ver a multiforme extensão do Espírito Santo de Deus quando ele age na vida de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito Santo do Senhor, ele é Espírito Santo que capacita, dá entendimento, dá conhecimento, dá fortaleza. É aquele Espírito Santo de Isaías 11 que dá essas capacitações na sua, na minha e nas nossas vidas, para que a gente faça coisas que aos nossos olhos seria impossível. Aí eu te pergunto, você acha que nós hoje falamos sobre o Evangelho Eterno, que para muitos é um evangelho estranho, é um outro evangelho que na verdade não é um outro evangelho, é o evangelho que foi o próprio Criador que mandou o anjo propagar. Agora, se fosse um outro evangelho antibíblico, a culpa não seria de Alberto Lírio, a culpa não seria de Cláudio Mendes, a culpa seria então do próprio Criador, porque o Evangelho Eterno, ele é bíblico, assim como o Evangelho do Reino foi bíblico, assim como o Evangelho da graça, da incircuncisão foi bíblico. O Evangelho Eterno não é colocado na Bíblia por Alberto ou Cláudio Mendes, não. O Evangelho Eterno é o Evangelho bíblico que foi substituído pelo Evangelho do cristianismo, que nem nome tem. O evangelho do cristianismo é um evangelho velho, é um evangelho ultrapassado, é um evangelho que nem bíblico é. Esse evangelho do cristianismo, esse sim, ele não é bíblico. Na Bíblia existe o evangelho do reino, pregado por Jesus e seus discípulos para os judeus. Existiu o evangelho da graça, ou o evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo para judeus e gentios, e tem também o evangelho eterno, Apocalipse 14:6, que era para todo filho de Deus no Espírito viver e não praticar, pregando para outras pessoas, para que as pessoas pudessem aceitar a Jesus. E isso não é bíblico. O Evangelho Eterno, ele é para ser vivido. Mas esse Evangelho Eterno, ele foi substituído pelo cristianismo, que nasceu no 4º século, inaugurado no 4º século e propagado até os dias de hoje pelos nossos
não vou dizer algozes, mas pelos nossos primos que estão aí propagando esse evangelho do cristianismo. O evangelho que não tem nome. Não tem nome. Eu falo com todas as letras. O evangelho que a igreja evangélica prega hoje não tem nome. Porque o evangelho do reino, ele não foi confiado à igreja do século 21. Era Jesus e os discípulos. O evangelho da graça foi confiado a Paulo. Na sua conversão, em Atos 9, depois Paulo relata isso em Gálatas 1, em Gálatas 3. Quando você observa o capítulo 1 de Colossenses, versículo 23, 24, ele diz que o evangelho que a ele foi confiado foi pregado para todo mundo. Quando você olha Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, ele repete, ele fala que o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça foi pregado para todo mundo. Aí a igreja evangélica pega isso e não passa para os crentes e acha que os pastores de hoje, os crentes de hoje, evangelistas de hoje, presbíteros de hoje, pastores, pregadores, estão pregando o evangelho de Cristo. Não! Cristo não existe mais. Cristo era a manifestação de Deus, mas o Cristo ressuscitado, Jesus de Nazaré, era a manifestação de Deus como aquele que havia de vir, como homem morrer pelos judeus. E nós encontramos na Bíblia o que? Jesus de Nazaré morre. Aí quando ressuscita, é o Cristo ressuscitado. Só que quem volta para a eternidade não é o Cristo ressuscitado. A Bíblia registra que, a certa altura, esse Cristo ressuscitado, que aqueles dois homens falaram que era Jesus, mas não era Jesus, quem subiu ao céu não foi Jesus de Nazaré, nem o Cristo ressuscitado. A nuvem serviu para ocultar a verdadeira face do Criador, porque quem tinha que voltar a estar no seu lugar de origem era o Criador dos céus e da terra. Porque tanto Jesus de Nazaré como o Cristo ressuscitado, essas duas manifestações eram o próprio eterno Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo não era a palavra e a palavra não era o próprio Deus? Ou eu estou mentindo, ou eu estou lendo uma Bíblia diferente da sua? É claro que aqui não tem Bíblia dos Mormons e nem Bíblia dos TJs, né? Tradução do Novo Mundo. Não tem não. Aqui eu estou falando daquilo que eu e você conhecemos. Então, queridos, Atos 2 foi o desbloqueio daquilo que foi bloqueado em Gênesis capítulo 11. Isso é para o seu, para o meu e para o nosso entendimento. Para você entender que Espírito Santo não é labachúria. Espírito Santo não é ripa lá para trás. Espírito Santo é muito mais do que você tinha aprendido no sistema religioso. Deus abençoe você e espero ter esclarecido mais uma dúvida sobre o que é Espírito Santo. Estude Isaías 11, tá bom? E você vai entender qual é a função dessa força, desse Espírito Santo de Deus, qual foi na vida dos apóstolos, dos discípulos. Deus abençoe, estamos juntos. Amém.